Vamos falar da entrevista do Fernando Haddad para o Reinaldo Azevedo. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado aqui no YouTube, gente, com imagens de terceiros. Então, vou ler as matérias que saíram a respeito da entrevista do Haddad para o Reinaldão. Olha só, o El Rabelo. Deixa eu ler os superchats antes disso aqui, agradecer primeiro a nossa querida Joana Dalva Cardoso aqui que está conosco. O El Rabelo mandou: está na hora da esquerda parar de dar palco para a extrema-direita. Eu tenho adotado uma postura aqui na Folha Democrata, gente, de, por exemplo, de falar um pouco mais de crítica de mídia, falar muito a respeito da cobertura que o próprio Reinaldo tem feito dentro da imprensa e também sobre o governo Lula. Claro, olhando ainda na questão da audiência, para a gente não ficar falando só sobre o Bolsonaro, para a gente ser propositivo, para a gente trazer aí alguma complexidade para o debate. Ela mandou aqui: essas religiões neopentecostais maiores não querem só o dinheiro, é projeto de poder. Eles querem a implantação de uma teocracia no Brasil. Pinguem superchats, participem da live, sejam membros aqui do canal para vocês ganharem também livros, gente. O El Rabelo, por exemplo, podia ganhar um livrinho aí, meu querido. Não quero só que você mande contribuições aqui, mas vamos seguindo aqui. Haddad diz o seguinte: olha só, quero a taxa de juros baixa que não traga a inflação de volta, diz Fernando Haddad, num texto reproduzido aí pela Folha de São Paulo. O ministro afirma que a taxa de Selic a 2%, como estava no início da pandemia, trouxe problemas ao país. Texto aí da Stephanie Rigamonte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a queda da taxa básica de juros, a Selic, deve ser acelerada com medidas da agenda econômica do governo, mas ressaltou que é preciso um patamar de juros que não resulte em uma nova aceleração da inflação. Ô, querido Rodrigo Faria Jorge, seja bem-vindo, querido, tá lá da Irlanda nos acompanhando aqui, muita gente nos assistindo neste momento. Vamos bater 200 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Haddad indicou que a decisão do Banco Central na fase mais crítica da pandemia, em agosto de 2020, de cortar a Selic para 2%, não foi acertada. No caso da taxa de juros, de cortar a Selic para 2 não foi acertado. No caso da taxa de juros, a gente viu há pouco tempo uma taxa muito baixa, mas que trouxe problemas. Eu quero uma taxa de juros baixa que não traga a inflação de volta, declarou o Haddad ao podcast Reconversa com o jornalista Reinaldo Azevedo e o advogado Valfrido Vardi. O ministro comentou que há muito tempo antes do início do ciclo do corte de juros neste mês, já havia razões para a redução da Selic. Segundo Haddad, o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre, impulsionado basicamente pelo agronegócio, já mostrava o impacto dos juros na atividade econômica. Olha lá o Haddad. Por isso, segundo Haddad, houve um aumento de tensão na relação do governo com o Banco Central desde abril. Se esse corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic em agosto não viesse, teríamos um problema econômico grave no Brasil, afirmou o ministro. Haddad disse que teria problemas para entregar o que prometeu com a manutenção dos juros básicos em 13,75%. Do ponto de vista político, Haddad ponderou que, sem o corte em agosto, muitos políticos que votaram pela aprovação da autonomia do Banco Central poderiam se arrepender e achar que haviam tomado a decisão errada. É muito interessante, gente, saindo um pouco do escopo aqui só da nota da Folha de São Paulo, que assim, a Folha de São Paulo é do PagSeguro, que é um banco. Daqui a pouco a gente vai ler uma nota do Estadão, que também tem aí entre os seus controladores o Banco Itaú. É muito interessante que tanto o Valfrido ele é dono de um instituto que inclusive tem palestras de militares lá dentro, que é o IRI, e o Reinaldo, eles trazem perguntas mais de cunho social para esse podcast. Eles abrem o programa, por exemplo, eu assisti antes de entrar aqui ao vivo com vocês. Eles abrem perguntando, por exemplo, se o Haddad não acha ruim agradar tanto ao mercado quanto à população e se ele não vê uma contradição nisso. O Haddad mesmo conta que ele tem duas histórias. Ele diz que quando ele era ministro da Educação, ele teve muito poucos conflitos dentro do governo Lula. Ele pegou um período de bonança econômica também para fazer algumas implementações. Só teve críticas, vamos ser justos, no caso da participação das fundações privadas no FIES.
ele foi muito criticado pelo PSOL e é criticado até hoje por conta disso. Ele contrasta isso com a trajetória dele enquanto prefeito de São Paulo, que foi a fase da Lava Jato, dos protestos de 2013, em que ele encarnou ali o jeito petista e foi muito estigmatizado por isso. E é bem interessante a entrevista, que ela vai além dessa questão dos juros. É óbvio que a Folha vai tocar, a Folha de São Paulo, a Folha não democrata vai tocar nessa questão, porque isso significa os ganhos que o próprio PagSeguro. Quanto mais juros eles têm, mais ganho eles têm. Por isso que eles estão do lado do Campos Neto. O ministro refletiu que uma taxa de juros neutra, ou seja, que não estimula o crescimento econômico, mas não causa desaceleração da atividade, deveria ser de 8% com inflação de 4%. Atualmente, a inflação acumulada nos 12 meses está em 3,99%, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na última ata do Copom, o Comitê de Política Econômica, os diretores do BC indicaram que as condições macroeconômicas precisam melhorar ainda para um corte da Selic de maior magnitude do que 0,5 ponto percentual da reunião deste mês. Para Haddad, portanto, o Brasil deve passar por um longo processo de contração na economia. Quanto tempo vamos chegar a juros neutros, cortando 0,5 ponto percentual? Questionou ele. Segundo o ministro, os juros altos são uma questão histórica no país. Na minha visão, o Brasil tem um viés para pagar juros mais altos que é impressionante. Haddad disse que está criando um grupo de estudos com economistas acadêmicos e que não são do mercado para fazer uma análise comparativa e entender como se combate a inflação em outros países. Questionado sobre a autonomia do Banco Central, Haddad disse que não votaria a favor da medida nas circunstâncias em que foi aprovada durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tínhamos um lunático na presidência da República. Ele bateu forte no Bolsonaro hoje, afirmou. Estávamos na mão de um psicopata que é capaz de qualquer coisa, completou ele. O ministro da Fazenda afirmou que este é um bom teste para mensurar o sucesso da autonomia do Banco Central, já que este é um momento inédito da transição política. Haddad comentou que, à época da votação da medida, sugeriu a diminuição do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Tem que ter cautela para evitar que uma medida como essa se volte contra você, declarou ele. No câmbio, na entrevista, o ministro disse que fica feliz em saber que não está havendo um ataque especulativo contra o Brasil, argumentando que as pessoas que apostaram que o dólar ultrapassaria a marca de 6 com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad observou que hoje a moeda norte-americana é negociada abaixo de R$5. Ele ressaltou ainda que não concorda com um Estado que não se importa com a dívida pública. O ministro afirmou ainda não saber se há países com nível de verbas destinadas a emendas parlamentares no volume do Brasil de aproximadamente 40 bilhões de reais, ou 0,4% do PIB. Para ele, isso caracteriza um parlamentarismo sem primeiro-ministro. Uma aberração aí institucional, né, meus queridos e minhas queridas. Reportagem da Folha de São Paulo com a agência britânica Reuters. É a autoria dessa matéria, ou seja, provavelmente a Reuters fez a maior parte da apuração e a Folha enxertou algumas coisas aí que interessam ao jornal.